Quando o assunto é religião, muita gente entende que o que importa é você ter uma, não importa qual. Hoje em dia existem centenas de religiões, seitas, credos espalhadas pelo mundo. Há segmentos para todos os gostos, anseios e motivações pessoais. Ao longo da história, países e culturas criaram as suas próprias crenças e todas alcançam até o dia de hoje seguidores e simpatizantes. Sem dúvida, é um fenômeno social. O vídeo de hoje vai falar sobre o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, o que traz à tona as diferenças religiosas de dois povos, que resultou ao longo do tempo em conflitos e divisões entre eles. Como Jesus lidou com isso? Assista a este vídeo até o fim e você terá resposta para estas e outras perguntas. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Gostaria de saber se você professa alguma religião. Poste abaixo nos comentários qual a sua religião e por que você a escolheu. Não tem problema se você é ateu ou se não tem nenhuma religião. A sua opinião é muito importante para nós do canal da Fé. Obrigado. Então vamos lá. O fenômeno religioso é verificado em todas as épocas e lugares porque as pessoas necessitam de um ser superior, de crer em algum tipo de Deus que lhes sirva de consolo diante dos sofrimentos da vida. Naqueles momentos em que tudo parece não ter sentido, quando a razão e a filosofia já não explicam mais a nossa realidade. Hoje vamos meditar sobre um encontro que Jesus tem com uma mulher samaritana. O texto de hoje é baseado em João, capítulo 4, que diz o seguinte: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Segundo os estudiosos, existiam 3 caminhos que levavam os judeus do sul do país ao norte. E esse caminho, que passava pela terra de Samaria, embora fosse o mais curto, ele era evitado pelos judeus. Eles preferiam fazer um percurso mais longo. Por quê? Porque eles não se davam com os samaritanos, devido a umas desavenças religiosas. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, pois ao longo da história dos hebreus, aquele povo havia se casado com pagãos, oriundos de outras nações, e adotaram outros costumes e realizado uma espécie de um sincretismo religioso que não era permitido pela lei de Moisés. O que é interessante é que Jesus não discriminava os samaritanos e, nesse momento, ele decide passar por dentro da região de Samaria. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar algum tipo de alimento, e enquanto Jesus descansava junto a um poço, junto a uma fonte de água. E o texto diz o seguinte: que neste momento veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus então dirige a ela a palavra e diz: dá-me de beber. Jesus, nesse diálogo, estava quebrando alguns paradigmas religiosos e culturais da época ao dirigir a palavra a uma mulher, o que um judeu normal nunca faria.
e também racial, pois os judeus achavam que falar com um samaritano era perigoso, pois eles eram considerados espiritualmente impuros. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A mulher estranhou, porque Jesus era reconhecidamente um judeu e que normalmente ele deveria evitá-la. Mas em Jesus não havia esse tipo de preconceito. Para ele, todos, indistintamente, precisam de atenção, de socorro, de salvação. Replicou-lhe então Jesus e disse àquela mulher: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui, Jesus, como lhe era peculiar, falava de coisas que aguçavam a sede espiritual nas pessoas. Cabe aqui um parêntese muito importante, que é a sede da alma humana. A Bíblia ensina que a alma humana tem sede de Deus, que todo mundo, no fundo, sentem a falta de algo que não sabem exatamente o que é. Sentem uma espécie de angústia interior, de um vazio inexplicável e que nada neste mundo pode preencher. A pessoa pode ter o dinheiro que for, mas nem todo o dinheiro do mundo pode saciar essa sede da alma. Porque Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós algo que nos atrairia de volta a Ele. Algo que nem as drogas, nem as bebidas alcoólicas, nem a religião, nem o sexo, nem a filosofia poderia suprir essa carência interior. Mas não tem jeito. O homem nunca será feliz sem Deus. A ciência não substitui o Criador da ciência. A filosofia não substitui aquele que conhece todas as coisas. Veja, eu não estou falando aqui de religião. A religião pode ajudar? Sim, mas não pode preencher o vazio existencial da alma humana. Jesus então diz àquela mulher coisas muito importantes. Ele diz o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus, e aí cabe a pergunta: o que é o dom de Deus? Dom, na Bíblia Sagrada, é um presente. Veja, as bênçãos de Deus não são cobradas. São dádivas gratuitas para quem tem fé. As religiões cobram por seus serviços. Infelizmente, muitos pastores, padres e religiosos cobram por seus serviços, pois muitos deles são mercenários. Mas Deus não. Ele dá de graça. Tudo o que vem de Deus é gratuito. Olha o que está escrito em Romanos 6:23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O maior presente de Deus à humanidade é Jesus Cristo. Jesus é o dom de Deus. Em Cristo está a vida eterna. É uma espécie de combo, de pacote. Você recebe Jesus Cristo na sua vida e ganha junto com isso o perdão dos pecados e a vida eterna. Muita gente pensa que para ser salvo, para se ter a vida eterna após a morte, tem de se ter uma vida repleta de boas obras e boas condutas. Acham que as boas obras é que salvam as pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem para mim que você tem que ter mais boas obras do que obras más. E essa diferença é que te traz a salvação, a ida direto para o céu. Mas erram feio. Sabe por quê? Pois está escrito, ensinado na Bíblia Sagrada, que as boas obras não salvam ninguém.
Olha o que está escrito no livro de Efésios. Olha que interessante. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Porque ninguém é bom. Você só vai ter certeza que está no caminho certo quando reconhecer que é, de fato, um pecador, que não merece nada de Deus e que, por reconhecer a sua miséria humana, se humilha e clama a Deus por misericórdia. Você há de convir que muitas pessoas que fazem boas obras e caridades, no fundo, elas querem ser bem vistas pelos outros. Elas querem algum tipo de elogio e tapinhas nas costas. Deixe-me te contar como Jesus ensinou esse princípio. Preste atenção. Ele conta algo muito interessante. Numa das suas parábolas, ele diz o seguinte, que 2 homens foram orar no templo. Um era um fariseu, portanto, um religioso, e o outro era um cobrador de impostos. E esses cobradores de impostos eram muito mal vistos pelo povo. Mas é interessante que ambos vão ao templo para orar. Eles eram os 2 religiosos. Os 2 criam em Deus e oravam. Mas veja a diferença das orações dos 2, e é isso que Jesus nos chama a atenção. O fariseu orava da seguinte maneira: eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas, que são desonestas, injustas e adúlteras. Nem sou como aquele cobrador de impostos ali. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus 1/10 de tudo o que eu ganho. O cobrador de impostos, agora diferentemente, mantinha-se à distância. Enquanto ele orava, ele não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Antes lhe batia no peito e dizia: Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz: digo-vos, quem voltou para casa perdoado foi este pecador, e não aquele fariseu. Porque todo aquele que procura se engrandecer será humilhado, e todo aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Você entendeu essa parábola? Veja, enquanto você se achar uma pessoa boa aos seus próprios olhos, você vai errar o alvo. Enquanto aquele fariseu se jactanciava, se exaltava por causa da sua prática religiosa, por causa das suas boas obras, aquele publicano se humilhava diante de Deus. Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu. E por isso mesmo ele foi embora perdoado e justificado. Veja, você pode dar todos os seus bens aos pobres, mas isso não pode te salvar. Você pode ir na igreja todo dia, você pode orar 10 horas por dia, você pode dar 90% do seu salário para os pobres todo mês. Você pode ter uma fé capaz de transportar montes. Você pode ter o dom de profetizar e ter conhecimento de toda a Bíblia de capa a capa, mas nada disso pode salvar. Só Cristo é o dom gratuito de Deus. Só a fé genuína em Jesus Cristo é que pode te dar a vida eterna. Por isso ele disse: se você soubesse, pediria a mim e eu daria aquilo que ele chamou de água viva. O que é água viva? Para essa resposta, vamos continuar com o texto. Respondeu-lhe a mulher. Ela disse o seguinte: Senhor, tu não tens como tirar
a água do poço. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? É claro que essa mulher não tinha entendido a profundidade daquilo que Jesus estava falando. Enquanto ele falava de coisas profundas, espirituais, da alma humana, usando o termo água viva, ela pensava que ele estava falando literalmente da água do poço. Então Jesus lhe afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa linda, não é verdade? Aqui fica claro que a água viva a que Jesus se refere é algo diferente da água do poço, da água natural. Essa água viva diz que quando alguém bebe dela, nunca mais terá sede. Porque ela criará nele, no seu interior, uma fonte que vai jorrar eternamente. Juntando tudo isso, fica muito claro que essa água viva é o próprio Jesus em pessoa. Então lhe diz a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Essas palavras conquistaram não só a atenção da mulher samaritana, mas também do seu coração. Ela disse: eu quero dessa água viva, Senhor. Ela estava num processo de salvação, de nascer de novo. O milagre estava acontecendo dentro do seu coração. Mas Jesus precisava ir mais fundo na alma daquela mulher. Então ele diz o seguinte para ela: vai, chama o teu marido e vem aqui novamente. Com essa frase, ele toca na sua ferida mais profunda. Ele sabia qual era a trava da sua vida espiritual. Ela era uma pessoa com muitas convicções religiosas, mas a sua vida pecaminosa a impedia de receber o melhor de Deus para a sua vida. Jesus precisava curá-la daquele mal. Precisava libertá-la daquela prisão. A mulher abaixa a cabeça, triste, e responde: eu não tenho marido. Ela poderia ter mentido. Ela poderia se manter no seu orgulho, como muitas pessoas religiosas o fazem. Mas naquele momento ela estava sendo quebrantada interiormente. Não era hora de se vangloriar, mas era hora de se humilhar diante de Jesus, aquele que é a fonte das águas vivas. Então Jesus replica e diz o seguinte: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quando Jesus diz aquilo, fica patente que Jesus não era um homem comum. Ele era o Filho de Deus. E por ser divino, sabia tudo sobre aquela mulher. Ele conhecia a sua vida e o seu coração, sem nunca ter pisado em sua cidade, sem nunca ter precisado conhecê-la pessoalmente. Você que está me ouvindo nesse momento, tem que saber que ninguém te conhece melhor do que o teu Criador. Não tente fingir para Deus o que você não é. Não tente parecer ser melhor do que você é, porque isso não vai adiantar. Ele conhece
todos os teus pensamentos e todas as intenções do teu coração. Mas Jesus não te condena. Jesus não condena ninguém, porque ele veio para nos salvar. Amém, queridos? Mas continuando, esta mulher responde: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Então, ela aproveita para expor uma das muitas questões religiosas que existiam entre os samaritanos e os judeus. Uma destas desavenças era que os samaritanos acreditavam que o verdadeiro lugar de adoração era ali em Samaria, no monte chamado Gerizim, o monte sagrado, que estava ali na região de Samaria. Já os judeus acreditavam que o lugar sagrado para se adorar a Deus era na cidade de Jerusalém. Ela aproveita para saber de Jesus quem estava com razão. Eram os samaritanos ou eram os judeus? Jesus aproveita para dar a ela um ensino muito especial, muito maravilhoso, e diz o seguinte a respeito daquela pergunta dela. Ele disse o seguinte: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto, essa fala de Jesus é muito profunda. E vou ter que fazer com você aqui uma avaliação um pouquinho mais profunda. Eu queria salientar 3 coisas importantes dessas palavras de Jesus que vão nos ajudar a compreender aquilo que ele está falando. Primeira coisa é que o lugar de adoração não importa. Não existe um lugar sagrado. Mesmo porque Deus diz que ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Grandes templos, grandes catedrais, grandes memoriais religiosos podem ser muito belos, podem ser culturalmente interessantes, mas nada disso é relevante. Essas grandezas nada mais são do que a megalomania das religiões, dos homens que querem perpetuar os seus nomes e os seus legados. Pense bem, templos feitos de ouro, de prata, de pedras preciosas, num mundo cheio de pobreza, de miséria, de gente passando fome. Isso não pode, isso não tem razão de ser. Porque para Deus, isso não passa de pedra sobre pedra. Isso não passa de construção material. Deus não habita nesses templos feitos pela mão dos homens. Veja uma coisa interessante. Uma certa vez, os discípulos passeando com Jesus no grande templo de Jerusalém. Esse templo era uma das maravilhas do mundo naquele tempo. Então, eles olhando aquela construção maravilhosa que foi feita para Deus, que foi feita, sabe, para a glória de Deus, e que era uma construção tão maravilhosa. Então eles dizem para Jesus: Jesus, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa é esse templo. E Jesus responde:
não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Alguns anos depois, aquele templo foi totalmente destruído pelo Império Romano. O que eu quero dizer para você é isso. Não se iluda com templos, com construções, porque isso não encanta o coração de Deus. Isso só encanta o coração dos homens, porque Deus não está interessado em templos, em grandes construções. Ele está interessado na sua vida e na minha vida. Em segundo lugar, ele afirma categoricamente que os samaritanos estavam equivocados na sua religião. E ele afirma: a salvação vem dos judeus. Ele explica: vocês adoram o que vocês não conhecem. O culto dos samaritanos era misturado com o paganismo. Historicamente, eles se afastaram da lei de Deus que Deus deu a Moisés. Tinham, portanto, uma visão errada sobre Deus, sobre servir a Deus. Muitas pessoas têm equívocos semelhantes quando afirmam que o que importa é ter uma religião. Eles dizem: toda religião é boa, não importa qual seja. Pensa bem. Veja o papel das religiões na história. Quanta barbaridade, quantos genocídios, perseguições, quantas pessoas foram queimadas vivas, quanta exploração em nome de Deus, torturas, manipulação da fé das pessoas, e hoje homens-bombas e tantas barbáries que a gente fica absurdado diante de tantas coisas que são feitas no nome de religiões e usando o nome de Deus. Olha, para mim, talvez você que me ouve nesse momento tenha até uma religião. Eu respeito a sua escolha, mas eu te digo uma coisa muito importante. Tenha cuidado, fique esperto, nunca seja manipulado por ninguém. Você deve julgar todas as coisas, e o que está errado, e o que está certo, está certo. Julgue, portanto, todas as coisas que você vê e que você ouve e que você percebe que isso não pode vir de Deus. E concluo no seguinte: fuja dos mercenários, que só fazem tudo por dinheiro. Não vá nesses cultos que só pedem dinheiro, dinheiro e dinheiro, que estão mais preocupados com a sua carteira do que com a sua vida, com a sua salvação. Portanto, fuja dos mercenários e dos falsos profetas. Em terceiro lugar, ele ensina que a verdadeira adoração não é algo exterior. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. A adoração é algo interior, vem do fundo do coração do homem. Não é com movimentos corporais, não é com dança, não é com gritaria, não é com tremedeira, emocionalismos, catarses coletivas, não é sentindo calafrios ou balançando o corpo. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em verdade, porque a adoração é algo de toda sinceridade e não com hipocrisia. A essa altura, a mulher estava precisando apenas de uma gota d'água para transbordar. Então ela acrescenta: eu sei, respondeu ela, que há de vir o Messias, chamado o Cristo. Quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Os samaritanos, à semelhança dos judeus, aguardavam a vinda do Messias, o ungido. No Antigo Testamento, Deus prometeu que ele iria enviar o seu ungido, o Messias, para salvar o seu povo. Esse homem iria ser consagrado plenamente a Deus, ele ia ser um profeta, ele iria ser um rei e um sacerdote,
levando as pessoas ao arrependimento e à salvação das suas almas. Então, finalmente, diante disto, Jesus tira todas as dúvidas daquela mulher ao lhe dizer: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse palavra. Ou, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens que ela conhecia, e disse o seguinte: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que esse é, porventura, o Cristo? Saíram, pois, daquela cidade e vieram ter com ele. Vindo, pois, os samaritanos a ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias inteiros. Muitos outros creram nele por causa das suas palavras, e diziam àquela mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa quando um coração se encanta, quando um coração se convence de que Jesus é o Salvador do mundo. Isso é um dom de Deus. Mas concluindo, meus queridos, digo a vocês algo de todo o meu coração. Creiam em Jesus Cristo como o Messias que já veio. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Nele e só nele está a salvação e a vida eterna. Tome, portanto, uma decisão séria na sua vida e deixe que Jesus transforme o seu ser e te dê uma nova existência, como a dessa mulher samaritana. Talvez você até tenha já a sua religião. Talvez você até goste de ouvir mensagens como essas. Mas Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se diante de tudo que você ouviu até agora e se sente tocado no seu coração, no íntimo do seu ser, por essas palavras de Jesus, feche a sua porta, se ajoelhe no seu quarto e faça a seguinte oração. Eu vou te passar uma oração que é a oração da salvação. É a oração que a gente recebe a Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, se você sente no seu coração, então faça essa oração dentro do seu quarto, no lugar secreto, e faça isso de todo o seu coração. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, eu venho a Ti em oração, reconhecendo que eu sou pecador e que por isso mesmo eu preciso agora do Teu perdão para os meus pecados. Confesso com a minha boca e creio no meu coração que Jesus é o Teu Filho. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário para que eu seja perdoado e receba a vida eterna no Teu reino que está por vir. Pai, eu creio que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. E te peço neste instante que entres na minha vida e sejas o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Eu me arrependo dos meus pecados e quero ser um verdadeiro adorador todos os dias da minha vida, porque eu creio que a Tua palavra é a verdade.
Confesso isso com a minha boca e que seja eu purificado pelo sangue do teu Filho derramado naquela cruz. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Sabe, essa oração, ela tem muito poder quando ela é feita com toda a sinceridade do coração. Essa oração transforma vidas. E saiba de uma coisa, quando você ora assim, em nome de Jesus, o Pai te ouve e Ele vem ao encontro da sua vida. E Ele transforma a sua vida como Ele transformou a vida daquela mulher samaritana, que era uma mulher religiosa, mas ela não tinha ainda encontrado o seu Salvador. Por isso que eu afirmo sempre que a religião é boa, a religião nos ajuda, mas a religião não tem o poder de te salvar. Só Jesus salva, só Jesus é o Salvador. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.